Thaís Herédia levantou o tema e vamos a ele, né? A reforma da Previdência. Será que vai ser votada amanhã em segundo turno no Senado? Pelo menos essa é a expectativa otimista. Nesse fim de semana, os 7 governadores do Sul e Sudeste reforçaram o apoio à inclusão de estados e municípios por meio da chamada PEC paralela. Foi no 5º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, mas a medida também encontra apoio entre governadores de estados nordestinos. Por exemplo, o do Ceará, Camilo Santana, do PT. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele demonstrou confiança na aprovação da proposta. Facilita, porque o grande problema da não aprovação da Câmara foi a questão dos líderes partidários, que desejavam que os próprios governadores ou os prefeitos votassem nos seus estados, até para criar um certo desgaste, até porque a maioria dos líderes são oposição aos governadores dos seus estados. Infelizmente, essa é a política brasileira, mas eu acho que dessa forma passa. Bom, eu lembro que ele participou do Canal Livre, né, Rafael Colombo? E ele, na época, tinha se declarado a favor, né, da inclusão de estados e municípios. Depois, talvez pressionado pelo próprio partido, por outros governadores, ele mudou um pouco, mas volta agora a reafirmar a sua posição. Quer sim a inclusão de estados e municípios. Porque cá entre nós, hein, quebra um galhão para os governadores, né, Thaís? Ô Zé Paulo, quebra um galhão, mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo essa pressão, como na vida real eles sabem que será absolutamente difícil fazer isso aconteceu, pelo menos num tempo hábil, e os déficits da Previdência nos estados só fazem crescer, muitos estados estão preparando as suas próprias reformas. O secretário de Fazenda aqui de São Paulo, Henrique Meirelles, me disse na semana passada que não vai esperar a PEC paralela do Senado, não. Mesmo com essa reunião dos governadores, ele já está preparando a sua proposta do Estado de São Paulo, para mandar para a Assembleia Legislativa, e ele disse, inclusive, que conta com o apoio da Assembleia, porque sabe que o governo tem maioria lá, pelo menos por enquanto. A mesma coisa estão fazendo os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o Romeu Zema de Minas Gerais, que são os 2 estados que estão com a maior dificuldade com as suas contas. Goiás, que também já gasta mais de 80% das suas receitas com folha de pagamento e previdência, também já está preparando. Eles já tentaram fazer isso, conseguiram uma ou outra mudança, mas não foi suficiente no governo de Marconi Perillo, e agora tentam fazer isso. A PEC paralela, se ela tiver alguma chance, ela vai ficar bem para trás, né? Porque o próprio governo já assumiu que não vai trabalhar por essa PEC. A prioridade do governo agora vai ser a reforma administrativa, que tem um efeito sobre gastos públicos muito mais forte do que a PEC dos estados. Afinal de contas, o governo já vai ter passado a sua reforma, e há uma dissidência grande ou uma discussão grande aí entre grupos de governadores, e o governo, especialmente o ministro Paulo Guedes, não quer ficar no meio dessa confusão. Então, os estados vão buscar a sua própria solução, porque agora, ao mesmo tempo, eles precisam fazer o apoio à PEC paralela, porque vai que um dia ela passa. Porque, no final das contas, a reforma que os estados conseguem fazer, ela tem um limite, inclusive político, porque a pressão de professores e policiais, por exemplo, nas assembleias estaduais é muito mais forte do que no próprio Congresso Nacional. Então, existe uma dificuldade política. Essas reformas são só sobre servidores públicos, né, Thaís? Estado só pode fazer isso. Exato. E segundo, os estados vão aproveitar essa reforma da Previdência para tentar fazer uma reforma administrativa já e colocar alguma coisa ali que possa não dizer respeito apenas à Previdência, mas dar uma arrumada nas carreiras? O Rio Grande do Sul está prometendo isso. Policial e professor. Para policial e professor. O Romeu Zema também está fazendo isso, está elaborando um projeto para fazer a sua reforma administrativa, porque, do mesmo jeito que aconteceu com a Previdência, o projeto da reforma administrativa que o governo vai mandar pode não contar com a adesão automática dos estados e municípios. Claro, Quer dizer, será que o Congresso, que já não quis salvar os estados e municípios, vai querer fazê-lo com a reforma administrativa? Então, é capaz que isso sobre também para os estados. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que acontecer vamos dizer assim, estratégias paralelas, né, do Congresso Nacional e também dos estados, porque as contas não aguentam mais desaforo, não.